Atos, capítulo de número 3, e o seu versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos relatar o primeiro milagre que os discípulos de Jesus vão fazer sem a presença física de Jesus. O contexto da história vai nos dizer no livro de Atos, no seu capítulo de número 1 e no seu versículo de número 3, que depois da ressurreição, quando Jesus ressuscita, ele vai até os seus discípulos, e o texto vai dizer que ele vai passar 40 dias com os seus discípulos, ensinando a respeito das coisas concernentes ao reino dos céus. E em um desses momentos que Jesus está ensinando a respeito das coisas do reino do céu, o texto vai dizer que Jesus vai dar um direcionamento e vai determinar algo aos discípulos. E determinar é quase que, aleluia, mandar. Determinar é algo que era para ser feito. Não era uma escolha dos discípulos, mas era algo que já estava decidido pelo Senhor. E no versículo 4, o Senhor Jesus vai determinar que os discípulos de Jesus não saíssem de Jerusalém até que a promessa do Pai se cumprisse na vida deles. E o texto vai continuar dizendo que Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, a promessa no versículo 5 de Atos capítulo 1 é que João vos batizastes com água, mas eu vou batizar com fogo. O Senhor Jesus, ele diz para os seus discípulos: permaneçam até o cumprimento desta promessa. Mas o texto vai dizer que quando Jesus está dando este ensinamento, alguém vai se levantar no meio daquela multidão e vai dizer: Senhor, essa promessa é a respeito da restauração do reino de Israel. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: olha, não vos compete saber de tempo e nem de época, mas permanecei-vos, porque vocês serão revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, sereis então minhas testemunhas. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está falando acerca de coisas celestiais, e alguém vai se levantar e perguntar algo acerca de algo político. Eles estavam achando que o que Jesus estava falando de poder seria algo político, mas não. Deus estava falando, Jesus estava falando a respeito de coisas celestiais. Algum daqueles que estavam ali estava desligado, porque as coisas que Deus tem para nós não são essas coisas terrenas, mas são coisas celestiais. Já disse o Senhor em Mateus 6,33: primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês não podem sair para fazer a minha obra se vocês não estiverem revestidos de poder e de autoridade. Então ficai em Jerusalém até que esta promessa ela se cumpra. E o texto vai dizer no capítulo de número 1 que eles vão permanecer em Jerusalém, e vai dizer assim, que eles permanecem unânimes em oração. Versículo 14, que todos vão perseverar em oração. E o que me chama a atenção é que Jesus diz: olha, quando vocês forem revestidos de todo o poder, vocês sereis minhas testemunhas. Os discípulos, eles tinham visto milagres de Jesus. Jesus já tinha dito para ele: olha, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões.
mas aquilo não era necessário, faltava algo. E esse algo que faltava era o poder, era o Espírito Santo repousado sobre a vida deles. E quando então isso acontece, o texto vai dizer, aleluia, que os seus discípulos vão permanecer. E Jesus está dizendo: quando vocês permanecerem, vocês forem revestidos, vocês serão testemunhas na Judéia, vocês serão testemunhas em Samaria, e vocês serão testemunhas até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo é que não tem como ser testemunha de Cristo se não tiver poder, se não tiver revestimento. Não tem como você ser testemunha de Cristo se você não tem poder para expulsar os demônios. Não tem como ser testemunha de Cristo se você não tem autoridade para mandar a enfermidade embora. Não tem como ser testemunha de Cristo sem o poder dele. E o texto vai dizer que quando eles recebessem poder, eles seriam testemunhas, e esse poder gerava uma mudança. Porque o poder de Deus, quando ele chega sobre a nossa vida, ele gera uma transformação, ele gera uma mudança. Você nunca vai ver alguém cheio do poder de Deus se ele não for transformado. Então o texto vai dizer que no versículo 14, eles vão perseverar unânimes em oração. Ou seja, eles estão debaixo de uma promessa, mas enquanto aquela promessa não se cumprisse, eles estavam orando. Tem muita gente que tem promessa de Deus, promessas essas de ministério, promessas essas de viajar, de pregar, de louvar, mas enquanto a promessa não se cumpre, tem muitas pessoas que estão paralisadas. Os discípulos não estão fazendo um churrasquinho enquanto a promessa não se cumpre. Os discípulos não estão jogando bola. Os discípulos não estão curtindo a vida, não. O texto diz que eles estão orando. E não tem como receber as promessas de Deus se você não orar, se você não clamar, se você não perseverar. Aleluia. O texto então vai dizer que quando eles permanecem em oração, Jesus vai subir nas nuvens e vai se apresentar 2 varões e vai dizer para eles assim: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que estava entre vós, que subiu, é o mesmo que vai voltar para buscar vocês. Aleluia. Mas enquanto isso, ficar em Jerusalém. Aleluia. E o texto vai dizer então que os discípulos vão para o Monte das Oliveiras lá em Jerusalém. Eles vão perseverar em oração junto com as mulheres. Aleluia. E o texto vai dizer assim, que a partir do versículo 22, os discípulos vão se reunir e Pedro vai dizer: olha, eram 12 discípulos e um foi o traidor, um saiu. Então nós temos que escolher outros discípulos para colocar no lugar dele. E o texto vai dizer então, no versículo 26, que havia 2 que poderiam ser escolhidos. E esses 2 era Matias e Barsabás. Versículo 23. E o texto vai dizer no versículo 26 que eles vão lançar sorte. Eu quero que você fale essa noite: lançar sorte. Lançar sorte. Olha como eles estão escolhendo alguém que vai substituir um discípulo na obra de Deus. Eles estão lançando sorte. O critério era: ele tem que estar conosco, ou então desde o batismo de João Batista. Ou seja, ele tem que ter tempo acompanhando a caminhada com Cristo. Então nós vamos escolher eles. Nós estamos vendo um cenário de uma igreja, a igreja de Atos capítulo 1. Uma igreja que Jesus está falando das coisas espirituais, mas elas estão pensando em coisas terrenas. Uma igreja que ao invés de orar para ver quem é para levantar e quem é para fazer, agora está lançando sorte e dizendo: olha, tem tantos anos de crente, então vamos colocar aqui. Essa é o cenário da igreja de Atos capítulo
capítulo 1. Mas o texto vai dizer que a partir do versículo 2 vai surgir uma reforma na igreja de Atos 1, passando para Atos 2. Por quê? O texto vai dizer que estavam todos reunidos, e diz a palavra que aproximadamente 120 homens estão ali reunidos, esperando a promessa. E o texto vai dizer que de repente vai vir um vento veemente, impetuoso, e vai encher toda a casa. E o texto vai dizer que vão ser vistas por eles línguas repartidas como de fogo. E olha o que está dizendo no versículo 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha o que o texto está dizendo: pousou sobre cada um deles. Você consegue ver o que está em cima da sua cabeça? Consegue? Consegue ou não? Mas eu consigo ver o que está em cima da cabeça do pastor. E o pastor ele consegue ver o que está em cima da minha cabeça. Sabe como aquele povo ficou sabendo que tinha línguas novas? Porque um olhava para o outro e dizia: ó, tem uma língua aí. E ele dizia: e você também. O que é isso, irmão Alan? Quando o poder de Deus está sobre a vida de alguém, não precisa sair falando o que faz. Porque Deus é quem mostra. Aleluia. É você que vai olhar e vai ver: olha, aquele irmão é usado, aquele irmão é cheio, aquele irmão tem poder. E o texto vai dizer assim: aleluia. 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 E o texto vai dizer o seguinte: que quando então desce o Espírito Santo, o versículo 4 vai dizer que todos foram cheios do Espírito, e toda a casa se encheu da glória de Deus. E sabe o que acontece? Há uma mudança grande depois que o Espírito Santo desce. Por quê? Porque agora eles não vão mais lançar sorte para escolher os discípulos. Agora eles não vão dizer assim: é tempo de crente que vai escolher os discípulos. Não, me prove, irmão, provo. Atos capítulo 6, versículo 3, a instituição dos diáconos. Versículo 3 diz: olha, não é mais lançando sorte, agora vocês vão escolher dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha só, a igreja de Atos 1 está pegando crentes velhos, crentes com tempos que andavam com Jesus, mas que não tinha a presença. A igreja de Atos 1, Jesus está falando de um cenário, aleluia, espiritual, e eles estão olhando para um cenário carnal. Mas a igreja de Atos 2, aleluia, quando recebe poder, agora eles não estão falando mais coisas da carne, eles estão falando línguas celestiais. Agora eles não estão escolhendo mais pela carne, eles estão dizendo: é o Espírito Santo que habita em nós que vai decidir quem é e quem não é. E nessa noite nós temos a oportunidade de receber esse revestimento de poder. Olha só, o texto diz que no versículo de número capítulo 2, versículo 4, que quando eles são cheios, eles agora vão ser transformados. Vai haver uma mudança na igreja. Repare bem que quando o poder de Deus chega sobre a vida de alguém, há uma mudança. Não tem como eu ser de Deus se eu continuar sendo carnal. E quando eu falo ser carnal, irmão, não é carne e coisas humanas, não. É aquele crente que só pensa na carne, só na banalidade, no pecado. Não, porque quem é de Deus é diferente. E o texto vai dizer agora que eles vão ser revestidos desse poder. E esse poder agora, que era para curar, que era para libertar, que era para transformar, que era para fazer prodígios, que era para trazer transformações neles, agora eles recebem deste poder. E nesta noite nós não estamos mais na igreja de Atos 1, nós estamos na igreja de Atos 2, e existe um céu aberto, como foi falado aqui esta noite pelo irmão ali.
seguinte: desce o Espírito Santo, eles vão ser cheios do poder de Deus, vão começar a falar outras línguas. O texto vai dizer, aleluia, que alguns varões vão ficar ali, olhando, dizendo, estão tudo bêbado. Aí Pedro vai chegar, vai fazer um discurso, vai dizer assim: não é bêbado não, é poder de Deus. E 1 Coríntios já diz que a palavra da cruz para o mundo é loucura, mas para aqueles que nele crê é poder de Deus. Alguém pode olhar para você cheio do poder e dizer: é doido, é maluco, mas não é não, é poder de Deus na sua vida. Aleluia. Irmãos, olha só. Aleluia. Eu comecei a pregar com 16 anos. Faz 4 anos que eu viajo ministrar a palavra do Senhor. E o que eu mais enfrentei na minha vida, o pastor falou de lutas, foi pessoas dizendo: é doido. E nós que somos jovens, é aí que o diabo quer te atacar. Porque ele vai dizer: você é quadrado, você é isso, você é aquilo. Mas você vai fazer isso mesmo? Você vai servir a Deus mesmo? Porque o irmão falou que o diabo quer atacar os jovens. E é verdade. O texto diz que a estratégia bélica de Nabucodonosor para destruir Judá, para destruir o povo de Deus, sabe qual que é? Entra lá, você pode ler, tem 3 levas de cativos para a Babilônia. Mas a primeira leva está lá em Daniel capítulo 1. A Bíblia vai dizer que eles entram, eles vão sitiar Judá e vão levar os jovens. Entre eles vai Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. O texto está dizendo que eles estão tirando os jovens, porque quando se tira o jovem, você se tira a força, você tira o futuro. E como ele queria acabar definitivamente com a nação, ele estava tirando os jovens, porque era o futuro da nação. Então o diabo quer usar, ele usa essa mesma estratégia bélica de Nabucodonosor. Ele tira os jovens porque ele está dizendo: eu estou tirando o futuro da igreja. E o texto agora diz que quando Pedro diz: olha, é poder de Deus, é poder para vocês também. A Bíblia vai dizer que 3.000 almas, um homem que não sabia falar, um homem que não tinha estudo, um homem que era pescador, um homem que era duro em palavras, agora vai ganhar 3.000 almas para Jesus. E essas 3.000 almas vão se batizar. Mais por quê, irmão? Aleluia. O que salvou as almas não foi as boas palavras de Pedro, ele não sabia falar. O que salvou aquelas almas não foi o amor de Pedro, não. Pedro era duro. O que salvou aquelas almas era o poder que estava sobre a vida de Pedro. E sabe o que Deus está dizendo essa noite? O poder de Deus que está sobre a tua vida não é para matar, não é para destruir, é para salvar. Você pode não saber falar, você pode não ter teologia, não ser estudado, mas se você tiver poder de Deus sobre a tua vida, aí o negócio é diferente. Aleluia. O texto vai dizer o seguinte: a partir do capítulo 3 agora, nós vamos ver 2 homens que estão cheios do poder de Deus. Eles estão cheios da virtude do Espírito Santo. E o texto vai dizer agora que eles estão indo para onde? Para o templo orar. Fala comigo: para o templo. Você sabe por que eles estavam indo para o templo? Para orar. E o texto vai dizer que a oração da hora nona às 3 horas da tarde. Mas sabe o que me chama a atenção? Lá no templo existia sacerdotes e existiam os fariseus que acusaram a Jesus. Lá no templo não estava tudo bonitinho igual hoje. Aqui está todo mundo numa fiação, numa fé e crê que Jesus é o Senhor e sem Ele não há nada. Não. Aleluia, a história vai nos contar que lá naquele templo estavam os fariseus, aqueles mesmos que acusaram a Jesus, aqueles mesmos que não acreditavam no poder de Deus. Alguns até estavam em pecado, alguns até estavam fazendo coisas erradas. Só que eu encontro Pedro e João cheios do poder, indo para o templo. E aí sabe o que o Senhor falou para mim? Não é assim, não significa que porque você está cheio do poder, você vai olhar para algum lugar porque tem alguém
ninguém vai dizer eu não vou para lá. Aleluia, não, você vai porque você não vai olhar naquela pessoa que está lá. Você vai adorar. Pedro e João estavam dizendo, lá no templo existem sacerdotes que acusaram a Jesus. Lá no templo existem sacerdotes que não creram em Jesus. Mas eu não estou indo por causa de sacerdote. Eu estou indo para orar ao Senhor. Eu estou indo para buscar a Deus. Aleluia, Jesus. Esse é o poder que está sobre a vida deles. Não me abala saber se alguém está errado ou se alguém está certo, porque o meu negócio não é com a vida de ninguém, é com Ele. E o que é isso, irmão Alain? Tem crente que diz, eu não vou mais para a igreja porque o pastor fez algo que me entristeceu. Eu não vou mais para a igreja porque o irmão olhou para mim com cara feia. Eu não vou mais para a igreja porque irmão isso e aquilo. Você não tem que vir para a igreja movido a pessoas. Você tem que vir para a igreja cultuar ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Porque nós estamos vivendo uma geração de mimimi, de pessoas que só vão para a igreja se receber a oportunidade, que só vão para a igreja para observar. Não é o irmão Alain que está falando isso, é a palavra. Atos capítulo de número 3. Glória a Deus. Eu de forma nenhuma vim aqui acusar, porque da mesma forma que está vindo aí para você, está vindo em mim. Eu estou desde ontem estudando essa palavra e Deus aqui, eu falo misericórdia. Aleluia. O texto está dizendo, Pedro e João estão indo para orar. O propósito é único, orar. O propósito é único, buscar. O propósito não é olhar para a roupa do irmão se está apertada ou se está frouxa. O propósito não é olhar para a roupa do irmão e dizer se está velha ou se está nova. Não, o propósito é buscar a Deus. Esse é o propósito de um crente que é cheio do poder de Deus, de alguém que é revestido de poder. Me desculpe, mas se você vem para a igreja para reparar quem canta bem, quem prega mais, quem prega menos, você ainda não foi revestido de poder. Se você vem para a igreja e não consegue abrir a tua boca para glorificar, mas fica o culto todo papiando, é porque você não foi revestido de poder ainda. Aleluia. O texto diz que eles estão revestidos de poder e agora eles estão indo para a oração da hora nona. Eles não estão preocupados com quem está lá, eles estão preocupados com quem eles vão buscar. E o texto diz que quando eles estão chegando no templo, havia um homem coxo que diariamente era colocado na porta do templo. Porta essa que se chamava Formosa. E por que Formosa? Porque era uma das maiores portas do templo. Ou seja, era algo que eles colocavam de propósito. Porque no judaísmo, na tradição deles e na lei de Moisés, foi criada uma lei que aqueles que não podiam entrar no templo, eles ofertavam. Vai dizer o texto em português aqui, que o coxo estava ali pedindo esmola. Mas o texto vai dizer em hebraico que não é esmola, é obra de caridade. E em grego não é esmola, é obra de compaixão. Ou seja, eles tinham algo dentro de si. Olha, nós vamos deixar algo separado para que nós venhamos lá e entregamos para aquele que não pode entrar no templo. Aleluia, Deus. Então nós vamos ter compaixão daquele que está lá na porta, ele não pode entrar. Mas o texto vai dizer que aquele povo que estava indo para o templo estava ficando vaidosos, porque eles já não estavam mais levando a oferta no secreto, a obra de caridade no secreto, para dizer, não, o texto vai dizer que eles estão, o contexto da história vai dizer que eles, alguns estão fazendo para se mostrar, para se aparecer. Olha que esmola, olha como eu sou bom, olha como eu sou movido de compaixão, olha como eu tenho amor. E não era o que Jesus queria, porque Jesus diz, olha, o que tua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. O que é isso, irmã? Obra de caridade, ela não é demonstrada em público, mas ela é feita no secreto. Eu não entendi, vou dizer de novo. Tem muita gente que faz as coisas de Deus não por amor, nem por obra de caridade, mas para se aparecer, para mostrar que sabe, para mostrar que pode. E não é assim. Não é
assim. Repito novamente, é a palavra de Deus. Eu sempre repito, isso é a palavra de Deus, porque tem gente que depois chega no fim do culto e ainda olha e fala: irmão, você pregou isso, quem você é? Eu não sou nada, mas agora eu estou como um canal de bênçãos de Deus e trazendo aquilo que Ele quer, que é a palavra. E você pode cantar, você pode pular, você pode sapatear, falar em línguas, entregar revelação, mas se não tiver a palavra, não tem poder. Porque a Bíblia diz acerca dela que é ela que despede labaredas de fogo. É a palavra. O texto diz que eles estão chegando agora no templo, e aquele homem está ansioso. Quando ele vê Pedro e João, ele diz: olha, já vou ficar aqui, já vou estender minhas mãos, porque eu vou receber uma obra de caridade, eu vou receber uma esmola. E o texto diz que quando ele chega, Pedro e João chegam, eles vão fitar os olhos uns nos outros e vão olhar para o coxo, e o coxo esperando receber algo. Eles olham e dizem: olha para nós. Está lá no versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, diz: olha para nós. Fala assim: olha para nós. Olha para nós. Irmão, que tremendo quando Pedro fala: olha para nós. Sabe por que Pedro e João estão dizendo olha para nós? Não é porque eles queriam ser vistos, mas é que eles queriam que aquele coxo visse o que estava acima deles. Vocês lembram de Atos capítulo 2, versículo 3? Que um olhava para o outro e dizia: ó, tem uma língua aí, tem uma língua ali, tem uma língua aí. Ele estava dizendo: olha para nós, porque ele queria que aquele coxo enxergasse que o que estava acima deles era algo diferente. E o que é isso, irmão Alain? Nós somos diferentes. Fala assim: eu sou diferente. Eu sou diferente. Crente não é igual ao mundo. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, se não me falha a memória: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e entre o justo. Ou seja, nós somos diferentes. Quando Pedro e João estão dizendo isso para eles, eles estão dizendo: olha, o sangue de Jesus já me lavou, eu já estou revestido de poder. Olha para nós. Sabe por que olha para nós? Porque o poder que Deus tem para derramar na tua vida não é só para você sair pregando ou profetizando, não. É para alguém olhar para você e saber que tem poder e ser transformado a partir do poder que está na tua vida. Está falando sobre bom testemunho. E muitas das vezes você não vai ganhar uma alma para Jesus com uma boa pregação, com um bom louvor, não. Às vezes só do teu testemunho você vai ganhar uma alma para Jesus. Às vezes o teu vizinho vai olhar para você e vai dizer: nossa, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, nossa, eu quero ser assim, ó. Por isso que nós devemos ter um bom testemunho. E o texto vai dizer então, quando ele olha, ele diz: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber uma obra de caridade, ou de compaixão, ou uma esmola, como você quiser chamar. Mas o texto vai dizer que Pedro olha para ele e vai dizer: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Olha o que Pedro e João está dizendo: olha, nós não temos dinheiro, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos algo aqui diferente. O que nós temos para oferecer para você é o que eu recebi do Senhor. O que é? Poder de Deus. Irmão, o que é isso? Você pode não ter uma casa boa, você pode não ter um carro bom, você pode até não ter roupas para se vestir direito, mas Deus está dizendo: se tiver poder, aí vai ter diferença. Porque quando se tem poder, irmão, aí o negócio é diferente. Eu e minha esposa, estou dizendo que todos nós temos poder, porque Jesus disse: sereis minhas testemunhas, e eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Então você tem poder de Deus sobre a tua vida. E o texto vai dizer que eles olham para ele e dizem: olha, não temos ouro, não temos prata, mas nós temos o poder. E o poder do que? Do nome de Jesus. Então levanta e anda. Eles lançam uma palavra profética. O poder que
tua. Então levanta e anda. Irmão, olha para esse irmão bonito que está do teu lado e maravilhoso e diz assim para ele: o poder que está sobre a tua vida pode gerar milagre em outras vidas. O poder que está sobre a tua vida pode gerar milagre para aquele teu vizinho que está me observando. Aleluia. O poder que está sobre a tua vida pode gerar uma transformação naquele parente seu. O poder que está sobre a tua vida pode gerar uma transformação dentro do teu lar. Glória a Deus, aleluia. Esse é o poder que Deus libera para a igreja. É o poder de transformação, o poder que cura, o poder que liberta, o poder que transforma. Vai, Pedro e João, então, cheios daquele poder, eles olham e eles dizem: levanta. Só que não acontece nada, porque faltava algo ainda. O que? Estender as mãos. A Bíblia diz que um deles, tomando pela mão direita, o levantou. Fala comigo: tomando pela mão direita, o levantou. Que é isso, mano? Eu lancei uma palavra de poder, eu lancei uma palavra de fé, eu até orei por alguém, mas agora depois da oração tem que ter uma ação para ter uma reação. O que é isso, mano? Você pode lançar palavras proféticas sobre a vida de alguém, mas você tem que estender as mãos. Esse é o poder de Deus. É o poder que te usa para lançar palavras proféticas, mas que também te usa para estender as mãos. Ele estende as mãos, e o texto vai dizer que quando ele estende as mãos, toma ele pela mão direita. Olha o que está dizendo, irmão, sobre a oferta. Eles não tinham dinheiro, e Jesus diz: o que é para dar com a mão direita, a esquerda não precisa ficar sabendo. Eles não tinham dinheiro, mas agora o texto vai dizer que o que eles têm, eles dão. Só que eu acho interessante que Pedro e João não pegam com qualquer mão, pega pela mão direita. Sabe por que pega pela mão direita? Porque não era eles que estavam fazendo, não era para que eles se mostrassem, não era para que eles se aparecessem, mas era para que o poder que estava sobre a vida deles, que era de Jesus, o nome dele fosse glorificado. Você não entendeu? Deus está dizendo para você: o poder que está sobre a tua vida, para curar, para pregar, para libertar, para renovar, aleluia, não é para você se aparecer, mas é para que meu nome seja glorificado. Agora o texto diz assim: ele toma pela mão, ele fica de pé, e o texto diz que quando ele fica de pé, ele sai saltando e pulando com aqueles dois para entrar dentro do templo. E o texto vai dizer que quando eles entram dentro do templo, ele entra saltando e pulando e glorificando a Deus. Aleluia. O povo vai se admirar, o povo vai olhar e vai dizer assim: olha, esse não é aquele coxo que estava lá pedindo esmola? Meu Deus. E eles vão ficar maravilhados. E aí eu imagino alguém perguntando: o que foi isso? E aí eu imagino Pedro e João dizendo assim: isso é o poder que está sobre nós, que veio sobre a vida dele, para que o Senhor fosse glorificado. Irmão, deixa eu te dizer algo aqui essa noite. Aquele homem estava impedido de entrar no templo. E qual era o impedimento? Era coxo, não podia andar, não tinha forças para ficar de pé nem para caminhar. Mas o poder que estava sobre a vida de Pedro e João fez com que aquele homem entrasse dentro do templo, glorificando e saltando e dizendo que Deus é bom. Que é isso? Tem alguém que está na tua casa paralisado, tem alguém que está na tua família coxo, que não pode andar, que não vem para a casa de Deus, que não serve a Deus, que não ora, que não busca, mas através do poder que será liberado sobre a tua vida, a partir de hoje, essa pessoa vai ser curada e vai entrar no templo também. Irmão, não entendi, ele não podia entrar, mas pelo poder de Deus, o texto vai dizer agora que ele está entrando, saltando e glorificando. Deixa eu te dizer, fala comigo assim: o poder que está sobre a minha vida vai alcançar a minha casa, vai alcançar a minha família, vai alcançar, aleluia, toda a
de Jesus. Você é alabai, que as te chamando e derrácia. O Senhor está descendo poder hoje. Adai te chamando e a cega. Porque Deus vai visitar a tua parentela, a tua casa por causa de ti. Deus está distribuindo nesta noite e derramando nesta noite o óleo, azeite, poder. Abre a tua mão assim. Eu estou olhando para você, o Espírito de Deus me mostra, o Espírito Santo da verdade me mostra azeite descendo, e Deus dizendo: diga que enquanto ela faz a minha obra, eu cuido da casa. Eita Jesus, eu cuido da parentela, eu cuido da família, porque eu estou escutando você orando. E na tua oração eu escuto você dizendo: Senhor, eu faço a tua obra e a minha casa, e a minha família, e os meus negócios. E Deus está dizendo: enquanto tu faz, eu cuido da tua casa, da tua família, eu cuido da tua vida financeira. Eu sou Deus de providência. E o Senhor manda te dizer: não vai faltar nada, viu? Calamancho de canas. Porque Deus, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Recebe o poder de Deus nessa noite. É o poder que trará transformação. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Alabaia, subinai, canto e derraça. Essa moça que é líder de jovens aqui, é líder, né? Se coloca de pé, filha, por favor. Ei, camanassúria. Dele assai o canto e res. Eu não sei quanto tempo você tem de convertida, nem me importa saber, mas o Senhor está dizendo para mim: fala para ela que ainda descerá um poder sobre a vida dela, que muitos vão olhar e será notório. Porque eu vejo você olhando e dizendo para o Senhor: Senhor, precisa ser transformado isso aqui, ó. Precisa ser mudado isso aqui, ó. E às vezes você tem uma dúvida: será que Deus está me ouvindo? Será que é para fazer desta forma? E Deus está dizendo: sou eu que estou conduzindo, sou eu que vou fazer, e sou eu que escuto e ouço a tua oração. Alamaço e demanto. Olha para cá, moça. O Senhor fala que através da tua vida muitas almas irão se render, mas não é qualquer alma. Deus está falando para mim sobre parentela, sobre família. O desejo que está sobre o teu coração vai se cumprir, sabe? Sabe quando você olha e acha aquelas coisas impossíveis? Sabe quando você olha e diz assim: eu não tenho capacidade para isso? Deus nesta noite está descendo um poder que te capacita. Deus está descendo um poder que lhe capacita nesta noite. Se coloca de pé para a permissão do pastor. Amém? Pode colocar de pé, igreja. 3 minutos aí. Eu gosto muito de obedecer o horário, irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos respeitar a autoridade que está sobre nós. Nessa noite vai descer poder. O poder que transforma, o poder que cura, o poder que liberta. Meu Deus. Irmão, o irmão grandão aqui que eu sei o nome dele, André. Irmão, há uma unção nova. O Senhor falou para mim: fala que eu estou entregando algo novo nas mãos dele nesta noite. O Senhor está colocando sobre as tuas mãos, Abra. O Senhor está colocando uma porção nova, uma porção que através da tua vida haverá cura, através da tua vida haverá alimentação, através da tua vida haverá milagres, porque Deus te viu
mãos e demônios caindo. Eu vejo tu colocando a mão, e curas chegando. Recebe nessa noite, irmão, feche os seus olhos para nós orarmos. O poder de Deus está na o poder de Deus está sobre esta casa de oração. Nós não somos a igreja de Atos 1, nós somos a igreja de Atos 2, a igreja cheia do poder e da glória, da graça. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, olha a tua igreja esta noite, mediante a tua palavra, mediante, meu Deus querido, aquilo que tu ordenaste. Senhor, tu mandaste orar pela tua igreja e orar pelo teu povo, porque desceria poder do alto. Ai, derrama, subidai. Meu Deus, em nome de Jesus, toma, meu Deus, os teus aços nesta noite. Meu Deus, derrama óleo, derrama poder e autoridade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que esta igreja será a igreja de Atos 2, a igreja cheia do poder e da autoridade. Meu Deus, começa a tocar nesta noite. Toca, meu Pai, nesta noite com poder, com renovo. Ai, a súria, alabaia, calaba, subiraia. Meu Deus, toca, meu Pai, com renovo, com cura, com porção dobrada, com libertação. Alabaia, suricamaiai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escuta, olha para cá rapidamente. Vai ter gente aqui que através da sua vida, na tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, Deus vai gerar milagres. Pode crer nisso. Eu falo isso com experiência. Quando eu me converti, ninguém na minha casa era convertido. Ninguém na minha casa servia ao Senhor. E eu tenho visto um por um hino. Está vendo, irmã Marlene? Através da nossa vida, irmã Marlene. Eu não gosto de entregar revelação para quem eu carrego um carro, para quem eu falo. Mas se Deus mandar a mim, através da sua vida, do que está sobre a tua vida, Deus vai tocar na tua casa. Deus vai trazer. Amém? Através da sua vida, Deus vai trazer. Deus vai fazer. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e peço aos irmãos. Amém. Tem um casal aqui na igreja que Deus está dando livramento essa noite, que é aqueles dois jovens lá no canto. Eles sempre têm vindo do culto. É você que olhou para trás mesmo, mocinha. E esse menino aí que eu não não sei. Deus está dando livramento para vocês. E o Senhor tem um grande chamado na sua vida, viu, jovem? O diabo não quer que você permaneça. E o Senhor está lhe dando oportunidades. E você não está entendendo, mas é oportunidade de Deus. Porque grande é a obra de Deus sobre a tua casa. Grande é a obra de Deus sobre a tua vida. Eu olhei para você, o Espírito Santo disse para mim: fala para ele que eu coloco sobre a frente dele duas escolhas: a bênção e a maldição. Pois escolher tu a bênção. Porque Deus, Ele tem algo extraordinário sobre a tua vida. Existe alguém aqui que não aceitou a Jesus, ou que se aceitou a Jesus, e que por algum motivo se distanciou da casa de Deus. Você quer aceitar Jesus nessa noite? Você quer se reconciliar? Deus, Ele tem poder para derramar na tua vida também. Quando os discípulos estavam cheios, Ele diz, olha, Pedro disse, isso aqui não é, nós não estamos bêbados não, varãos. Isso aqui é poder de Deus e é para